Seja bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal, Dr. Vinícius aqui falando, e hoje a gente vai falar sobre um tema que vai aparecer de certeza no seu consultório de odontologia, seja você um médico já iniciante ou um médico que já atua na área, mas que quer se atualizar sempre. E hoje a gente vai falar sobre a fisiopatologia, o diagnóstico, o tratamento e alguns cuidados que você precisa ter para você não cometer erros e não prejudicar o seu paciente. Começando com a fisiopatologia, vou deixar aqui um artigo, se você quiser se aprofundar, e já vou te adiantar que é uma fisiopatologia super complexa, envolve vários mecanismos, mas o principal desses mecanismos, que é bem fácil você entender, é que o excesso de gordura no paciente obeso aumenta a expressão de uma enzima chamada aromatase. E essa enzima é responsável por transformar androgênios em estrogênios. Só que o que poucas pessoas sabem é que os estrogênios também são capazes de inibir o eixo de produção hormonal chamado eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, que é o eixo que regula toda a produção de testosterona no homem. Então vamos lá, se existe um paciente obeso que está com excesso de tecido adiposo, obviamente, nesse tecido adiposo tem mais aromatase, que converte mais androgênios para estrogênios, e esse excesso de estrogênios é capaz de inibir esse eixo hipotálamo, hipófise, gonadal. Inibindo o eixo, o testículo ficará menos capaz de produzir testosterona. Isso vai causar o que a gente chama de hipogonadismo, que é a baixa dos níveis de testosterona associada a sintomas clínicos que o paciente vai apresentar para você na consulta. E como fazer, Vinícius, esse diagnóstico? Como é que eu sei que o paciente tem essa síndrome? Na verdade, são 3 fatores que você precisa avaliar. O primeiro é bem óbvio, é se o paciente é obeso. A gente só vai desconfiar de síndrome MOSH, que é a síndrome do hipogonadismo relacionado à obesidade, se o paciente for obeso. Em segundo lugar, esse paciente tem que ter 2 medidas, idealmente 3 medidas, de testosterona abaixo de 300. Algumas fontes falam em 350, outras inclusive falam em 380, 400, mas 300 é o padrão ouro para você avaliar isso. Mas não basta o paciente ser obeso e ter 2 medidas de testosterona. Lembrando que para você avaliar a testosterona do paciente, precisa ser de manhã e em jejum. Quando eu falo de manhã, é em média 8 ou 9 horas da manhã, que é onde a gente tem o pico de testosterona, e em jejum, porque altos níveis glicêmicos podem reduzir a testosterona. Então você tem um paciente obeso que está com 2 níveis abaixo de 300 no exame de sangue e também está com sintomas clínicos, e para avaliar esses sintomas clínicos existe uma escala que eu quero que você comece a usar agora com seus pacientes, que chama-se questionário ARAM. Vou deixar ele aqui também no vídeo para que você use esse questionário para identificar esses fatores. Nesse questionário você vai ter 2 tipos de sintomas: os sintomas mais específicos para o hipogonadismo e os sintomas menos específicos. Por exemplo, um dos sintomas mais específicos que existem é a redução do volume testicular. Isso você pode avaliar no exame físico. Um outro sinal que é a redução de pelos, principalmente na axila e pelos pubianos. São sinais claros de hipogonadismo. E a gente também tem alguns sinais sugestivos, como por exemplo, baixa libido, redução de ereções matinais, ginecomastia, baixa energia, depressão, falta de disposição. Todos esses são sintomas que são menos específicos, até porque tem várias causas para baixa libido, várias causas para redução de níveis de energia, mas que também podem sugerir, e existe uma pontuação nessa escala, eu quero que você estude para colocar em prática com o seu paciente. Fechado o diagnóstico do paciente, ou seja, paciente obeso, que tem níveis de testosterona abaixo de 300 em 2 ocasiões, com o exame coletado de forma correta, e um paciente com sintomas e sinais clínicos de hipogonadismo e sem contraindicações. Importante avaliar isso. E Vinícius, quais são essas contraindicações? E tem várias contraindicações, vou deixar aqui uma tabela para você olhar, mas tem algumas que você não pode esquecer, como por exemplo a policitemia, ou seja, o paciente com hematócrito acima aí, geralmente em 50, 53, você precisa ficar de olho, porque a testosterona ela pode aumentar esse hematócrito e aí eventualmente aumentar o risco de eventos trombóticos. Um outro cuidado que você precisa ter também é em relação a câncer de próstata e PSA elevado. Então, se o paciente tiver um PSA acima de 4, você precisa investigar isso juntamente com o urologista de preferência para identificar se vale a pena fazer a TRT ou não nesse paciente. E uma outra contraindicação que é relativa, é bem comum em pacientes obesos, é a síndrome da apneia obstrutiva do sono de forma grave, porque a testosterona também faz o crescimento de tecidos moles, como por exemplo os tecidos musculares, que podem sufocar ainda mais o paciente. E o uso de testosterona nesses pacientes que têm apneia do sono pode prejudicar ainda mais a obstrução que existe quando o paciente dorme e pode inclusive aumentar o risco de morte súbita. Então muito cuidado. E por último, mas não menos importante, se o paciente quer ter filhos no curto prazo, porque a testosterona, mesmo em doses fisiológicas, pode impactar diretamente na função espermática. Então, o paciente vai ter mais dificuldade para ter filhos se estiver em uso de testosterona, mesmo em dose fisiológica. E como funciona o tratamento, Vinícius? O tratamento pode ser feito por 3 vias.
A primeira via é a intramuscular, que é a mais recomendada, na minha experiência, que mais entrega resultado. A via transdérmica, por gel de testosterona, ou a via subcutânea por meio de implante subcutâneo. Em um vídeo posterior, eu abordarei exatamente como fazer reposição em cada uma dessas vias, porém, saiba que não existe superioridade de uma via em relação à outra. Tem pacientes que vão preferir fazer intramuscular e tem pacientes que vão preferir fazer gel ou colocar um implante subcutâneo. Isso varia na comodidade de cada paciente. Lembrando que tudo isso que eu falei aqui, caso você seja um médico, você precisa estar seguro para prescrever para o seu paciente para não cometer erros. E se você for um paciente assistindo esse vídeo, claro, sempre procure um médico de confiança para não sair utilizando informação do YouTube em você mesmo. Por favor, não faça isso. Não esquece de se inscrever no meu canal, me seguir no Instagram e curtir esse vídeo e a gente se vê na próxima.